Dia 2 de setembro, aniversário de Blumenau. Por isso, esse episódio do programa Malte e Sabor apresenta um resgate histórico sobre o início da cultura cervejeira na cidade que atualmente é a capital brasileira da cerveja. Blumenau tem uma história bastante rica nos seus aspectos socioeconômicos, políticos, culturais. Ela foi oficialmente colonizada a partir de 1850, dentro de um projeto planejado. Dentro desse projeto do Hermann Blumenau, nós vamos destacar, já nos primeiros 10 anos, que era um projeto particular, várias ações na área social. Em 1859, nós temos a Sociedade dos Atiradores, que se reúne e fundam a primeira Sociedade de Atiradores, que é uma das manifestações culturais que veio na bagagem dos imigrantes. Dentro desse momento de confraternização desses imigrantes, é natural que se fizesse também a produção de cerveja artesanal. O próprio Dr. Blumenau, numa das suas recomendações aos imigrantes alemães, ele solicitava que trouxesse malte, já se preparando, evidentemente, para que, quando ocorressem os eventos sociais, pudesse se produzir artesanalmente algumas produções de cerveja. E assim a cidade ou a colônia vai crescendo e nós vamos encontrar a primeira produção de cerveja para a produção em escala maior, que não aquela apenas caseira, que é de 1860, de Heinrich Osang. Essa cervejaria, ela tinha a sua base na Itopava Seca. Ela foi, assim, bastante procurada pelos consumidores. E é interessante que se diga que a produção de cerveja ela acontecia para os casamentos, para as festas dos atiradores, os encontros, os corais, e quando as pessoas solicitavam para suas festas caseiras. Mas também na época do Natal, Páscoa, acontecimentos sociais que envolvia a comunidade, nós encontramos registros de livros de casas comerciais que anotavam o número e o nome dos compradores, de quantas cervejas, de quantas garrafas que eles utilizaram. E essa história da cerveja artesanal, ela vai ganhando mais números de produções de cervejarias, justamente pela atividade e o desenvolvimento da colônia, que vai se expandindo em direção ao grande vale do Itajaí, e nós vamos então perceber que até o final do século XIX, nós temos 12 indústrias ou fábricas de produção de cervejas artesanais. Esse legado da produção de cerveja artesanal veio dentro dessa bagagem dos imigrantes, das suas receitas, eles trouxeram, eles aqui vão pôr em prática esse conhecimento. É comum nós vermos nas imagens fotográficas pessoas reunidas para o seu Stammtisch e o copo da cerveja está presente, a garrafa da cerveja. Inclusive as cervejas que estão produzindo, eu vi isso recentemente, cervejas com a tampa de porcelana. Isso era um modelo utilizado no século XIX. Uma que foi assim de grande produção, que foi desativada somente em 1954, foi a cervejaria Feldman. Ela iniciou em 1898 e teve assim uma clientela bastante grande, não apenas no centro da cidade, mas ela atendia Massaranduba, atendia a região da Vila Itopava, as Itopavas todas, e dessa forma, além de ser algo bastante próximo das pessoas, ela tinha o seu sabor, a sua qualificação diferenciada das outras cervejas. Por que ela parou de circular lá por volta da virada do século XIX para o XX? Porque eles não estavam habituados a pagar impostos das suas cervejas. E começou a entrar agora as competidoras vindas dos grandes centros, e eles não podiam competir porque as exigências estavam sendo cada vez
maiores. Então, decidiu-se por deixar de produzir essas cervejas e não se pagaria os impostos, porque era imposto para as estampilhas, para as tampas, para tantas outras situações que eles não se sentiam mais à vontade em permanecer com essas produções. E os próprios descendentes também não deram continuidade a essa produção. E hoje estamos vendo que essa nova geração, que essa juventude apreciadora da cerveja, está recuperando essa tradição, essa cultura que nos foi legada pelos nossos antepassados. Estamos aqui dentro da casa onde é que foi da cervejaria Feldman, né? E como que isso daqui se transformou em um centro cultural? A antiga cervejaria Feldman funciona hoje, atualmente, como centro cultural da Vila Itopava. A cervejaria ela entra em parceria com os movimentos culturais que acontecem aqui e nós mantenhamos um espaço de memória, onde nós recebemos turistas, outros visitantes escolares, onde nós explicamos sobre a história da família Feldman, relatamos que foram os grandes cervejeiros da nossa cidade e também trabalhamos com os projetos culturais aqui que visa fomentar a cultura em nossa região. E aqui não só os maltes que estão guardados, os rótulos de cerveja, as garrafas, também tem equipamentos, a câmara fria. Sim, o visitante encontra aqui as fotos dos familiares, também encontra rótulos antigos, as garrafas originais da produção, é a câmara fria, que a gente chama de geladeira, que é onde guardavam-se as cervejas, para não oxidar. A temperatura lá é uma temperatura ambiente, porque não se bebia cerveja na época aquela estupidamente gelada que nós bebemos hoje, mas sim artesanal, né? A temperatura ambiente. Consegue visualizar o tanque onde era feito todo o processo da abraçagem da antiga cervejaria Feldman. Mas o visitante que vier aqui e com um outro olhar também visitar o Museu da Cerveja, ele vai complementar essas duas visitas, porque 90% das peças que estavam aqui foram vendidas ao Museu da Cerveja. Então, é necessário ver a estrutura aqui também e também saber os equipamentos relacionados que estão no Museu da Cerveja atualmente. Que é uma produção, você me falou que era uma produção de 1.200 garrafas por Sim, semana. 1.200 garrafas por semana, onde o seu Alfred Feldman fazia todo o trajeto e a entrega de carroça, então desde a produção como a entrega também era artesanal. Que a entrega não era só em Blumenau, era Não. na cidade da região. Abastecia Blumenau, abastecia Vila Itopava nas suas grandes festividades, eventos, casamentos, como também Massaranduba. Tanto que nós temos uma cerveja que se chama Massarandubense, batizada por eles na época, porque aqui ainda pertencia a Massaranduba, depois que foi desmembrada para o distrito Blumenau. Quantos visitantes que passam por Nós aqui? temos aqui 2.800 visitantes ano. Nós temos, né? Desses visitantes, nós temos turistas e nós também temos os escolares que fazem parte dos projetos que acontecem aqui. Projetos de meio ambiente, de Páscoa, de cinema, nós temos aqui também a comunidade também da Vila Itopava. E justamente pela riqueza de natureza, a água vinha daqui. A água vinha daqui aos fundos do Centro Cultural, dessa antiga cervejaria Feldman, nós temos uma bela cachoeira. E dessa cachoeira mexia-se muito pouco no pH da água e essa água que fomentava a parte da cervejaria e dos refrigerantes. É interessante, tem muita história e tem que ser preservada, né? Sim.